Era uma vez um pequeno sonho. Ninguém sabe o que o sonhou. Era realmente um sonho bem pequeno. Isso fez o pequeno sonho pensar: eu não quero desaparecer. Como posso fazer as pessoas me sonharem? O pequeno sonho pensou, pensou e pensou, até que ele teve uma ideia. Farei as pessoas virem até mim, e elas farão o meu mundo. Oi, eu sou a Mind e no vídeo de hoje eu vou contar a história de uma das músicas mais misteriosas do universo Vocaloid. Esse vídeo foi uma indicação de conteúdo da inscrita Yonoloca. Então, muito obrigado por me apresentar esse conteúdo e se você quiser que eu fale sobre algum tema específico aqui no canal, é só deixar o tema aí nos comentários. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês a história por trás da música Alice Human Sacrifice. Lançada em 2008 e produzida pelo Yugami P, essa música conta a história de 5 misteriosas Alices que deixaram o País das Maravilhas de uma forma muito trágica. E essa música ficou tão famosa, a história ficou tão conhecida que foi criado uma creepypasta em cima dessa história. E essa creepypasta fala de um serial killer japonês que fez 5 vítimas entre 1990 e 2005, em que as vítimas em si não haviam nenhuma ligação a não ser que na cena do crime era deixada uma carta de baralho escrito a palavra Alice. A primeira vítima desse serial killer é a Valete de Espadas. Em 1999, ela tinha 29 anos e era dona de um restaurante. As pessoas que conviviam com ela diziam que ela era uma pessoa de personalidade forte e tinha uma língua bem afiada, e ela era bastante exigente com seus funcionários. Ela também gostava muito de ir a baladas e festas após o expediente de trabalho. Então, num dia comum que ela estava numa balada, ela acabou ficando bêbada e ela decidiu que ela não voltaria de carro para casa. E ela iria dormir na casa de um amigo que morava próximo a essa balada em que ela estava. Há relatos de que vários amigos dela tentaram oferecer carona para ela, mas ela acabou recusando. Acontece que ela nunca chegou à casa desse amigo. Na manhã seguinte, o casal que passava perto de um bosque que ficava entre a balada e a casa do amigo da Valete viu um rastro vermelho de sangue. Eles seguiram esse rastro vermelho entrando pelo bosque e lá eles acharam o corpo da Valete. Ela havia sido esquartejada e as partes do seu corpo haviam sido espetados galhos de árvores. Dentro da boca da vítima havia a carta Valete de Espadas, escrito a palavra Alice. A segunda vítima é o Rei de Ouros e ele virou Alice em 2001. Nessa época, ele era vocalista de uma banda pouco conhecida, mas que fazia shows com frequência em bares da cidade. O Rei de Ouros era conhecido por ser um rapaz muito carinhoso e gentil com todos. Depois de um ensaio com a sua banda, o Rei de Ouros acabou desaparecendo em seu próprio apartamento. A maioria das câmeras de segurança do apartamento foram desligadas, mas uma única câmera que ainda funcionava registrou um homem encapuzado entrando no apartamento e algumas horas depois saindo dele segurando um saco grande de lixo. Mas além dessa câmera que registrou essa filmagem, nenhum outro morador do prédio chegou a ver esse cara entrando e saindo do edifício. Uma semana após o desaparecimento do Rei de Ouros, ele foi encontrado no bar Yoshidas. E esse era um bar onde ele fazia shows semanalmente. O seu corpo estava em cima de uma das mesas do bar e ele levou um tiro na cabeça. As suas cordas vocais haviam sido arrancadas e em uma mão estava a carta e a outra estava as suas cordas vocais. A terceira vítima desse serial killer foi a Dama de Paus. A Dama de Paus era uma adolescente que estava prestes a se formar no ensino médio. Era uma jovem muito amada e querida por todos que a conheciam. O seu maior sonho era se tornar uma grande designer de moda, mas ela acabou desaparecendo misteriosamente uma semana antes da sua formatura. Muitas pessoas se comoveram com esse caso e procuraram por ela,
mas 2 dias após o seu desaparecimento, o seu corpo foi encontrado. Ela estava enterrada numa cova e o seu corpo estava todo machucado. Seus olhos e língua haviam sido arrancados. Também foi costurado em sua cabeça uma coroa. E, segundo os relatos da polícia, essa coroa foi costurada nela enquanto ela estava viva. Junto com a sua carta do baralho, havia um bilhete escrito as frases: "A morte é um sonho distorcido. Ela sempre vai comandar. Sortudos são aqueles que morrem." A polícia não foi capaz de identificar de quem era aquela letra. A quarta e quinta última vítima desse serial killer foi o As de Copas. Eles eram gêmeos e eles se tornaram Alice em 2005. Um dos gêmeos era conhecido por ser um rapaz extremamente inteligente e a outra gêmea era uma garota extremamente esperta e astuta. Eles eram muito próximos um do outro e raramente brigavam. Os dois foram mortos por uma injeção letal enquanto dormiam. Na cena do crime foram encontradas pegadas de adultos e também a janela estava aberta, o que não era algo comum, segundo os pais das crianças. Segundo essa creepypasta, o único suspeito que a polícia foi capaz de encontrar foi um homem chamado Yuto Suzuki. Ele tinha problemas psicológicos e ele foi encontrado usando o casaco do Rei de Ouros. Ele alegou não se lembrar de ter cometido o crime e também ele disse que quem tinha dado o casaco para ele foi um demônio preto. Ele acabou sendo liberado pela polícia por ter um álibi no dia da morte da Dama de Paus, já que funcionários de um abrigo para sem-teto confirmaram que nesse dia ele estava no abrigo. E como o abrigo ficava muito longe da casa da vítima, era impossível ele ter cometido o crime e ido para o abrigo depois. Eu vou deixar bem claro que esse caso criminal ele é uma creepypasta, não existem registros oficiais de que ele realmente existiu. E todos os registros que tem sobre este possível serial killer são depois do lançamento da música. Então tudo indica que esse serial killer nunca existiu e que ele é uma história inventada na internet. Mas assim, gente, sinceramente, eu não acredito que a história da música seja a creepypasta que criaram sobre um serial killer que fez aí as suas vítimas e chamou elas de Alice. Isso porque quando eu comecei a analisar a história da música, eu vi que o significado era bem diferente do que essa história que eles criaram aí nessa creepypasta. Então eu vou aqui dizer a minha teoria sobre o que a música Alice Human Sacrifice significa. No início da música a gente vê a narração sobre um pequeno sonho. Um sonho que era tão pequeno que ninguém era capaz de sonhá-lo. Então ele criou um jeito de que as pessoas chegassem até esse sonho. Mas elas precisavam ser a Alice digna de sonhar esse sonho. Então o dono desse sonho pequeno seria a morte. E o sonho pequeno em si seria o paraíso. E a pessoa que seria capaz de se tornar a Alice digna de herdar esse sonho seria uma pessoa sem pecados. E aqui na música, você se tornar a Alice é você ser morto ou acabar morrendo. E o País das Maravilhas aqui significaria o mundo em que a gente vive. Então a primeira Alice que a morte encontra é a Valete de Espadas. Ela é uma Alice corajosa, determinada, mas não foi digna do sonho, pois ela era dominada pelo pecado da ira, já que com sua espada ela deixou um rastro vermelho no País das Maravilhas. Então, por não ser digna do pequeno sonho, a Valete foi esquecida, tendo somente o seu rastro de sangue lembrado no País das Maravilhas. A primeira Alice era uma valete de espadas, veio ao País das Maravilhas com sua lâmina. Ela cortou tudo que no caminho encontrou, deixando um rastro vermelho por onde passou.
Essa Alice no bosque se perdeu e como um criminoso lá presa permaneceu. Seu caminho vermelho é tudo que garante que algum dia ela chegou mesmo a existir. A segunda Alice que a morte encontra é o Rei de Ouros, e ele era um jovem extremamente talentoso e sabia encantar todo mundo com sua voz. Mas ele usa a sua voz para seduzir as pessoas, se cegando pelo pecado da luxúria. E por isso ele não é digno de herdar o pequeno sonho. E quando se torna Alice, ele foi esquecido por todos no País das Maravilhas. A segunda Alice era um rei de ouros, veio ao País das Maravilhas com o seu cantor. Ele encheu o país de notas inventadas, criando um mundo azul de som e loucura. Essa Alice era frágil como uma rosa, e um dia um homem louco veio e lhe meteu uma bala. Seu corpo floresceram rosas vermelhas. Antes era amado e agora ninguém se lembra. A terceira Alice que a morte encontra foi a Dama de Paus. E ela era uma pessoa muito adorável, sendo facilmente amada por todos ao seu redor. E por conta de ser tão amável, ela acabou se tornando rainha do seu país. Mas ao adquirir esse poder, ela acaba se deixando levar pela vaidade e por conta desse seu pecado, ela não herda o pequeno sonho e ao se tornar Alice, ela é deixada de lado por todos aqueles que a amavam. A terceira Alice era uma criança de paus, todo o País das Maravilhas a amava igual. Ela encantou todos com o seu jeito de ser e criou para si um estranho reino verde. Essa Alice a rainha se tornou, porém se deixou levar por um sonho assustador. Tão grande era o seu medo de perder para a morte, pois queria reinar o seu país para sempre. A quarta e quinta Alice é o As de Copas, e como a gente vê no final da música, eles tinham um grande potencial de se tornar a Alice que herdaria o pequeno sonho. Isso porque uma metade era muito esperta e determinada, e a outra metade era um rapaz muito inteligente. Mas quando eles recebem a chave para herdar o pequeno sonho, eles ficam com preguiça e se perdem dentro do próprio sonho. E por conta disso, eles não se tornam a Alice perfeita, capaz de herdar o pequeno sonho. Quarta Alice eram irmãos gêmeos, pelo País das Maravilhas eram curiosos. Passaram por várias portas até encontrar uma porta amarela que eles foram explorar. A irmã mais velha era valente e o caçula inteligente. Chegaram perto de ser a Alice certa. Mas não acordaram mais esse sonho, pois nesse estranho país acabaram perdidos. Então, no fim da música, dá a entender que a morte ainda está vagando pelo País das Maravilhas, buscando pela Alice perfeita que possa herdar o pequeno sonho. Bom, gente, essa foi a minha teoria sobre a música Alice Human Sacrifice. Deixa a teoria de vocês aqui nos comentários do que vocês acham que essa música se trata. E até uma próxima!